Boa noite, mais uma vez, e também mais uma vez, feliz Dia das Mães para cada uma de vocês que desempenha esse papel. Como eu disse durante o momento de oração, seja você por ter tido o privilégio de conceber uma criança, ou outro privilégio de adotar uma criança, ou mesmo por motivo de força maior, quando de alguma forma você acabou por ajudar alguém, a educar alguém a andar de forma correta, conforme a nossa sociedade, conforme os princípios de Deus, e você se tornou uma figura materna para essa pessoa. Enquanto isso, eu procuro o meu mouse aqui, ali. De novo, feliz Dia das Mães. E eu considero interessante, mas não surpreendente, que a Bíblia tem muito a nos ensinar a respeito de paternidade e maternidade. E o trecho que eu separei para observarmos hoje é muito especial. Primeiramente porque fica no livro de Provérbios, que se as pessoas realmente lessem, impossibilitaria qualquer feminista sincera de considerá-lo ou considerá-la machista, porque só diz que lugar de mulher é pilotando fogão. Só diz isso quem não conhece a Bíblia. Em segundo lugar, porque o capítulo 31, onde está o trecho que veremos, possui um dos mais belos e conhecidos poemas que personifica a sabedoria na pessoa de uma mulher virtuosa, uma mulher que também é mãe. Veja, seus filhos se levantam e a elogiam. E a terceira razão pela qual o trecho de hoje é muito especial é, primeiro, porque foi escrito por um rei. Não era qualquer pessoa. Era uma pessoa com acesso à educação. Era uma pessoa que tinha ao seu dispor as pessoas com mais habilidades. Era uma pessoa que muito provavelmente, da sociedade em que vivia, se destacava financeiramente. Era uma pessoa cercada por conselheiros. E mesmo assim, ele decide escrever poeticamente a respeito do que a sua mãe tinha lhe ensinado. Não foi o seu pai que lhe ensinou, não foi os seus tutores ou professores que lhe ensinaram, não foi o que os outros reis disseram, nem o que os seus conselheiros lhe orientaram. Foi uma exortação que a sua mãe lhe fez. Quer mais razões do porquê essa passagem é muito especial? Aqui vai mais uma razão, e eu diria que é a mais importante delas. Porque os ditados do rei Lemuel, e sobre ele nós sabemos praticamente nada. Só existe uma lenda judaica dizendo que esse rei Lemuel, na verdade, é Salomão. As palavras dele, desse rei Lemuel, foram supervisionadas por Deus para que fizesse parte daquilo que chamamos de palavra de Deus, a Bíblia. Esse trecho, ainda que especial por ter sido escrito por um rei, ele é ainda mais especial porque é um trecho bíblico. E é um trecho que tem o carimbo de Deus para que possamos, hoje, estudar como orientação divina e não meramente como uma sugestão de alguma realeza de 3.000 anos atrás. Se eu tivesse um manuscrito ou um texto de Elizabeth II, rainha do Reino Unido, seria muito especial. Se eu tivesse um poema do imperador Naruhito do Japão, também seria legal. Ou do Emir dos Emirados Árabes, ou do Grão-Ducado de Luxemburgo, Henrique, ou do Príncipe de Mônaco, ou do Rei da Arábia Saudita, tudo isso seria muito legal. Existem vários países com monarcas, existem diferentes monarquias. Seria muito legal ter qualquer bilhetinho escrito por qualquer um deles, mas ainda mais valioso é o livro que nós temos em mãos, a Bíblia, e que em última análise aponta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto bíblico de Gênesis a Apocalipse tem como um dos seus propósitos nos apresentar Jesus Cristo como a única pessoa capaz de solucionar o problema que todos nós temos, o pecado.
Ao mesmo tempo que ela nos apresenta Cristo como o único e suficiente Salvador, a Bíblia nos ensina a viver em conformidade com o plano do Criador, de quem originou a ideia de existir mães. Existir datas como a de hoje é muito bom para nos lembrarmos. Hoje é o Dia das Mães. Ontem foi o Dia do Fuzileiro Naval. Hoje, além do Dia das Mães, para quem não sabe, é o Dia V, ou o Dia da Vitória, o dia que marca o final da Segunda Guerra Mundial. Essas datas são legais para nos lembrarmos de algo ou alguém especial. E particularmente eu gosto dessas datas para nutrir as minhas orações. E hoje, de forma especial, não somente orar pelas mães, mas poder considerar um texto que foi escrito por um rei, das exortações da sua mãe. Um texto que é considerado parte da palavra de Deus e, como eu disse, cujo intuito maior das Escrituras é nos conduzir mais próximos do verdadeiro Deus. Então vamos orar e pedir que esse texto de hoje nos ajude a celebrar o Dia das Mães, mas ainda mais nos ajude a considerar a sabedoria de Deus, que nos coloca mais perto dele e, consequentemente, nos ajuda a entender melhor, a cumprir o propósito pelo qual nós vivemos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela oportunidade de celebrarmos o Dia das Mães, obrigado porque elas são figuras que, de alguma forma, nos apontam ainda melhor, ou ainda mais fácil, para o amor do Senhor, para a figura do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Pai, que esse seja um momento para entendermos melhor o texto bíblico, aquilo que o Senhor tem para nós hoje, mas em especial, essa relação, Pai, entre essa mãe de Lemuel, os recados que ela deu e a presença do Salvador, Pai, diante de nós, aqui entre nós, prontos, Pai, ou pronto para nos salvar, pronto para nos conduzir a uma vida piedosa e santa. Nos ajude, eu oro assim em nome de Jesus. Amém. E como eu já comentei com vocês, antes de conhecer a Cristo tal como ele é apresentado na Bíblia, eu falava muito palavrão. E à medida que eu aprendia de Deus, e também eu era ajudado pelos meus irmãos em Cristo, esse hábito foi morrendo. E por isso ter sido um pecado muito evidente na minha vida, eu também chamava atenção quando eu ouvia pessoas de fé usando palavrões. E uma dessas pessoas era um amigo querido, e que um dia eu chamei a atenção dele. Eu falei para ele: rapaz, você já notou quantos palavrões você fala? E ele não aceitou bem. Ele respondeu que se ele precisava ser chamado a atenção, que ele tinha uma mãe. E que a mãe dele poderia fazer esse papel de chamar a atenção dele. Eu não respondi ao comentário dele, mas eu pensei, se ele tem uma mãe para isso, ou ela não está fazendo um bom trabalho, ou ele não está aproveitando bem as orientações da mãe dele. E ao contrário desse meu amigo, o rei Lemuel notoriamente teve uma mãe que lhe orientou. E as suas orientações lhe marcaram tanto que Lemuel as escreveu e hoje podemos conhecê-las e aplicá-las às nossas vidas, inclusive como uma orientação de Deus, por fazer parte da palavra dele, da palavra de Deus. E a primeira dessas orientações ou exortações foi a seguinte: não use da sua autoridade para devassidão. O texto bíblico diz assim, Provérbios 31, versículos 2 e 3. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Percebam quantas vezes a palavra filho é repetida. E isso sugere a seriedade que essa mãe tem em chamar a atenção do seu filho. Filho, cuidado, filho. Filho, veja lá o que você vai fazer. Filho. Mães que estão aqui, quais são as suas estratégias para chamar a atenção dos seus filhos?
Repetição, eu imagino, é uma dessas estratégias, não é? Filho, vem aqui. Filho! Ah, filho! Tem aquela mãe que ao chamar o filho também fala o nome completo dele, né? Começa falando, Luizinho, vai tomar seu banho. Luiz Fernando, vai para o seu banho agora, menino. Luiz Fernando Rodrigues Barreto, não vou dizer mais nenhuma vez. Olha a estratégia dessa mãe aqui. Disney! Walt Disney! Walt Disney, vem, senão teu todo vai esquentar, menino! Toma. Égua, mãe. É caldo de feijão de novo. Desfaça. Anda. Que mãe aqui nunca usou a estratégia de dar um chocolate ou algo assim para chamar a atenção do seu filho? A verdade é que na minha época e nas anteriores, as mães tinham o desafio de dar um jeito para tirar as crianças, para me tirar da rua. E se a estratégia do todinho não dava certo, então tinha uma estratégia mais eficiente, a da havaiana voadora, ou da havaiana de pau. E quem sabe o que é isso, sabe que as mães têm uma mira, né? Parece que é um chinelo teleguiado. Faz curva. Mas ainda mais do que chamar a atenção, percebam pelo texto que a repetição da mãe de Lemuel em chamá-lo também objetivava mostrar o carinho que ela tinha por ele. Ó, meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. E é com esse tom carinhoso, e é com esse tom acolhedor e sábio que a mãe traz à tona a primeira orientação, exortação para o seu filho. Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Isso não é um privilégio de Paulo Afonso e nem do Brasil. Da mesma forma que existem homens aproveitadores, existem mulheres oportunistas. Quantos de vocês já viram aqueles programas de câmera escondida que o homem convida uma mulher para dar uma volta, ela nega e em seguida ele caminha até o carro dele, e é um carro de luxo, é um carro esportivo. A mulher que ele tinha convidado para dar uma volta percebe o carro que ele tem e volta até ele para falar, viu, eu aceito sim, eu aceito. A vida mostra, e a mãe de Lemuel, ela é experiente. O poder, a fama e o dinheiro do seu filho vão chamar a atenção de mulheres que não valem um centavo. Eu acho muito interessante que a primeira exortação da mãe de Lemuel fosse exatamente na categoria que homens mais são conhecidos por seus pecados, na imoralidade sexual. E não precisa ser crente para saber disso. Quem é que se lembra do cantor Gabriel, o Pensador? Ele escreveu uma canção, um rap chamado Rabo de Saia. Parte da canção. Quando nascemos, fomos programados para conquistar muitas mulheres. Se quisermos ser considerados homens com H, homens de bem, um cabra macho ou um macho man. Existem vários rótulos, chame como quiser, mas o caso é que os moleques são treinados para caçar mulher, e isso vem desde o berço. E depois de muito mais vem o refrão, não posso ver um rabo de saia, não passo sem um rabo de saia. Eu não achei prudente colocar toda a letra aqui para vocês, mas saibam que ela reflete com boa precisão o pensamento cultural brasileiro sobre esse assunto. E apesar de ter sido escrita há quase 30 anos, o que foi cantado ainda é bem contemporâneo. Nossa cultura incentiva homens a buscarem o sexo como piratas buscam por tesouro. E mães sábias conhecem essa história. Elas sabem que seus filhos serão expostos às ideias de sua cultura. Elas sabem que algumas mulheres vão se aproveitar disso. Mães sábias orientam seus filhos
até mesmo em assuntos delicados e, por vezes, tidos como tabu. Essa semana eu tive a chance de conversar com alguns professores do Enzo, aquelas reuniões de pais e mestres. E a um desses professores eu pedi orientações sobre como ajudar o Enzo a desenvolver com produções textuais. E o professor ele me respondeu, não exatamente ou especificamente para o Enzo, mas como uma necessidade para a turma toda, de 8º ano. Ela disse o seguinte: as crianças precisam conhecer mais a realidade do mundo, porque elas precisam aprender a argumentar com as ideias que vão aparecer nas dissertações que elas, daqui para frente, vão escrever mais. E eu gostei muito dessa dica. E aquilo se tornou uma oportunidade da nossa conversa para eu dizer quão importante era para nós, como família, que o Enzo aprendesse alguns assuntos prioritariamente em casa, conosco, comigo e com a Karen. E para que nós fôssemos um canal aberto para conversar com ele. E como exemplo, naquele momento da conversa, eu citei exatamente sexo. É algo que priorizamos dele aprender isso conosco, os seus pais. Mas nós não somos ingênuos de acreditar que ele vai aprender tudo o que existe sobre o assunto em casa com a gente. Mesmo porque o ser humano ele é profissional em deturpar o que Deus criou como bom. Karen e eu não vamos antecipar alguns assuntos nesse tema, porque acreditamos não serem importantes. Ou às vezes porque a gente olha para o Enzo e observa a maturidade dele, e a gente vai falar para ele conforme essa maturidade, conforme as necessidades que percebemos ser necessárias para falar sobre esse assunto. Eu usei o exemplo do Enzo, do nosso primogênito, mas não vai ser diferente com a Mila e nem com a Nara. Entendemos pela Bíblia e pelas evidências da vida, homens e mulheres são diferentes, mas ambos estão suscetíveis às mesmas tentações. As tentações podem acontecer de forma diferente, mas estão na mesma categoria. Por exemplo, de forma geral, os homens têm os olhos como um portal para a entrada da imoralidade sexual. Para as mulheres, não funciona assim. São pequenos portões. Às vezes no ouvido, às vezes no cheiro, às vezes no toque. Se você é uma mãe, ou alguém na figura de uma mãe, se você teve uma mãe, ou alguém na figura de uma mãe, que lhe ensinou sobre os cuidados que você deve ter nessa área, esse é um bom momento para você agradecer a Deus. Uma mãe que lhe ensinou as qualidades que a sua namorada ou seu namorado deveriam ter. Que lhe ensinou que sexo tem o seu lugar certo, dentro do casamento. Que lhe ensinou que se relacionar com uma pessoa não é brincadeira. É a segunda maior decisão que uma pessoa toma. Só pede para a decisão de ter Cristo como Senhor. Que lhe ensinou a ver que o casamento é algo muito maior do que a união de um homem e uma mulher se curtindo a vida 2 a 2. Mas é uma ilustração do relacionamento de Cristo com a igreja. Minha mãe não tinha todo o conhecimento da palavra de Deus para me ensinar tudo o que era necessário que eu soubesse. Mas ela, sem conhecer a Bíblia, me ensinou muito sobre o significado de sacrifício na educação dos filhos. E eu agradeço imensamente a Deus por isso. A segunda exortação da mãe de Lemuel é a seguinte: evite a bebida alcoólica. O texto bíblico diz o seguinte, versículo 4 primeiro. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governadores desejar bebida fermentada. Mais uma vez, algo super interessante. Esse é mais um daqueles assuntos extremamente contemporâneos.
Falar de bebida, ainda que geralmente traga polêmica, especialmente quando entre crentes, é necessário. É muito necessário. Por quê? Porque o uso descontrolado do álcool é um dos maiores problemas sociais que existe. Pessoas ficam doentes, pessoas matam, pessoas morrem, pessoas ficam violentas, pessoas são abusadas, famílias são destruídas. E a falta de domínio de homens e mulheres no consumo de bebida alcoólica é uma das grandes razões disso tudo. E olhar um quadro assim, é natural que a reação do crente em Cristo seja abominar a bebida alcoólica. E se é assim que você vê a cachaça, a cerveja, o vinho, a tequila ou qualquer outra bebida que tenha algum teor alcoólico, eis a minha sugestão. Continue reprovando o seu consumo dessas coisas. Mas como o nosso olhar precisa estar subordinado à visão de Deus, precisamos entender o que ele fala do álcool e o que ele considera sobre o consumo de bebidas alcoólicas. E eu não vou fazer aqui uma teologia bíblica da bebida alcoólica, mas eu vou dizer para vocês o que é minha convicção tirada das Escrituras. Deus não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, mas ele nos ensina a tomar muito cuidado ao fazer isso. Seria muito fácil para mim se ele tivesse sido 8 ou 80 nesse assunto. Se ele tivesse liberado a geral ou se ele tivesse proibido de vez, mas não foi assim. Agora, o nosso foco aqui está nas exortações da mãe de um rei, que disse: filho, você é rei. Não fica bonito você com vinho na mão. Não fica bonito para nenhum rei, para nenhum governante. Mas não é assim as propagandas de bebida, não é isso? Sempre com muita gente bonita, gente sorridente, gente famosa. A verdade é mais parecida com essas fotos agora. Um estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências do álcool no mundo. Mais uma fotinha. Tristeza, solidão, abandono, violência, desespero. Ainda que esteja longe da verdade que todo consumidor de bebida alcoólica faça algo errado em razão da bebida, a verdade é que ele está mais perto disso do que as pessoas que não consomem bebida alcoólica. E a sábia mãe do rei Lemuel, ciente disso, ela orienta o monarca, o seu filho: não se envolva com isso. E no texto bíblico ela dá uma razão específica e razoável, que é o versículo 5. Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O papel de qualquer governador do estado é trabalhar como guardião e incentivador da lei vigente. Não é necessário ser profundo conhecedor dos efeitos do álcool para saber que esquecimento é um deles. Não é raro eu estar levando os meus filhos para a escola e no caminho ver bêbados tentando caminhar. Tanto Enzo quanto a Mila, desde que eles perceberam que havia algo de errado naquelas pessoas, eles me perguntaram: pai, o que é isso? O que está acontecendo? O que esse homem e até mulher tem? E depois de eu ter explicado para eles o que o álcool faz com as pessoas, eu disse a eles que essas pessoas, elas possivelmente estavam voltando para a casa delas. E eu também disse que quando eles dormissem e depois acordassem, provavelmente eles nem se lembrariam de como chegaram até suas casas. Essas pessoas que nós vemos andando tortas pelas ruas colocam em risco as suas vidas, o bem-estar de suas famílias e muitas outras coisas ruins. Agora, imagine o governante bêbado. Infelizmente, nós brasileiros não temos muita dificuldade de imaginar isso.
o estrago de um líder governamental bêbado, o estrago que ele pode fazer é exponencialmente maior. Ao invés de usar a lei para proteger os oprimidos, o líder bêbado, sem discernimento, se esquece da lei, se esquece da justiça e se alegra com a desgraça. A bebida alcoólica tem o potencial de elevar o egoísmo, incapacitar o discernimento, de confundir o juízo. E a mãe de Lemuel não queria que o seu filho tivesse qualquer fama negativa, ainda mais como de um líder bêbado e irresponsável no cuidado da sua nação. Agora, por outro lado, a mãe de Lemuel enxergava que havia um lugar apropriado para o vinho. Não era nas mãos do rei. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Preste bem atenção para os dois públicos e os dois propósitos que estão ligados com os dois públicos. O primeiro público é os que estão prestes a morrer. E o segundo público é os que estão angustiados. E ao contrário de 3.000 anos atrás, hoje nós temos drogas bem diferentes do álcool para lidar com as dores do final da vida e as terríveis dores da angústia. Aliás, que tipo de angústia é essa que o texto está falando? É semelhante à angústia de Noemi, do livro de Ruth. Quando ela volta para Belém, depois de perder o marido e os 2 únicos filhos que ela tinha. Ela, inclusive, quando chega em Belém, fala: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amargo. Ficar viúva e experimentar a morte dos únicos 2 filhos não é uma angústia mimimi. Ainda mais no momento da história em que os filhos significavam a aposentadoria dos pais. Eu abro um parênteses aqui. Interessante como muitas vezes julgamos pessoas que literalmente bebem até se esquecer das suas dores. E eu não estou dizendo que elas estão certas. O meu foco é mostrar como somos parciais quando dizemos que essas pessoas estão erradas. Mas as pessoas que dia após dia fazem consumos de outras drogas, compradas na farmácia, para lidar com as suas angústias, não tem problema algum. Drogas essas que não deixam a pessoa bêbada, mas deixa sonolenta, por vezes esquecida, letárgica, com as emoções apagadas, com o sorriso acanhado. Fecha o parênteses aqui. Os 2 propósitos associados a esses 2 públicos, os que estão prestes a morrer e aos profundamente angustiados, são: primeiro, para se esquecerem de sua pobreza. Segundo, para não mais se lembrarem da sua infelicidade. Basicamente, eu diria que é para aliviar as dores físicas e as dores mentais profundas. O salmista, quando comenta sobre vinho, ele diz no Salmo 104, versículo 15, que o vinho tem a capacidade de alegrar o coração do homem. Assim como um remédio bem administrado, o álcool tem o poder de remediar as dores de alguém. A sábia mãe de Lemuel sabia disso. Nas mãos de um governante, o vinho não cai bem. Assim como o crente no Senhor Jesus Cristo não deveria ser associado à bebida alcoólica. E quando eu digo isso, eu estou me referindo à fama que alguém pode receber por tomar demasiadamente. Eu diria que nenhum governante, seja vereador, prefeito, parlamentar, governador, presidente e os secretários desse pessoal, deveria ter fama de manguaceira. De mim, meus irmãos, vocês nunca ouvirão que consumir bebidas alcoólicas é pecado. Isso porque Deus também não chamou de pecado. Mas vocês ouvirão que consumi-la exige sabedoria. E não é a sabedoria do mundo, porque essa só quer lhe enganar, como nós vimos nas fotos. E é a sabedoria de Deus. E existe uma quantidade correta, no testemunho de pessoas corretas, com o propósito correto. E sem esse conhecimento, você fatalmente pecará.
Olha como o homem falou sobre a embriaguez. A embriaguez abre todos os santuários da natureza e descobre a nudez da alma. Todas as suas fraquezas e loucuras, que multiplica os pecados e os descobre. Faz do homem capaz de ser um amigo ou conselheiro privado para ser público. Ele toma a alma de um homem à escravidão e aprisiona mais que qualquer vício que existe, porque desarma o homem de toda a sua razão e sabedoria, pela qual ele poderia ser curado. Isso comumente aumenta com a idade, um bêbado sendo ainda mais tolo e menos um homem. Não deturpe algo que Deus inventou. Não use da sua liberdade para recriar os limites que já foram definidos pelo próprio Criador. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, sobre o uso de bebidas alcoólicas de acordo com a palavra de Deus, ou mesmo ajuda, porque reconhece a sua falta de domínio nessa área, eu estou à disposição para ajudar. E eu sei que igualmente há várias outras pessoas aqui na nossa comunidade que também estão dispostas para ajudar. Peça ajuda enquanto há tempo. Agora vamos ver a última exortação da mãe desse rei. Use sua influência para ajudar os necessitados. E no texto bíblico nós lemos: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Notem como a mãe de Lemuel deseja que o reinado do seu filho monarca tenha uma marca muito clara. Não é monumentos exuberantes, tesouros incontáveis, um exército poderoso. É uma justiça que se revela no cuidado por aqueles que não conseguem se defender, no zelo pelos desamparados, na preocupação pelos pobres e necessitados. A observação da mãe de Lemuel era que ele aproveitasse a sua posição e tudo que ele tinha para cuidar dos que não conseguiam se defender e lutar em prol dos que estavam padecendo. O desejo da mãe de Lemuel não era que ele ficasse de braços cruzados e esperando que alguém necessitado chegasse até ele. Não! O pedido dela era que ele fosse proativo. Erga a voz, meu filho. Apresente a causa com justiça. Defenda os direitos dos pobres, que geralmente nem sabem os direitos que têm. A sábia mãe de Lemuel encorajava seu filho a amar o próximo. E não por aquilo que eles poderiam oferecer em troca, mas por quem eles eram. Quem eles eram? Imagem e semelhança de Deus. Pessoas com a dignidade que qualquer outro ser humano tem. Já pensaram que seria de Paulo Afonso se cada político e funcionário público trabalhasse visando o amor ao próximo? Não é só aqui. Sabe? Eu não duvido que os nossos governantes tiveram mães que ensinaram o que eles precisavam saber para governarem com atenção e cuidado com o povo. Eu não duvido porque eu também tive uma mãe que me ensinou muita coisa que se eu tivesse ouvido e obedecido, eu teria sido o melhor filho, o melhor estudante, o melhor amigo, o melhor namorado e até possivelmente o melhor marido e pai. A verdade é que a sabedoria está disponível para quem deseja tê-la. Tiago, irmão de Jesus, disse que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que dá livremente e com generosidade. Nossas mães foram muitas vezes instrumentos de Deus para termos a sabedoria que precisávamos. Porém, estar informado do que é certo e do que é errado não é garantia que as nossas decisões, as nossas palavras e as nossas ações serão corretas. Assim como cada um de nós, nossas mães também eram pecadoras. A Bíblia afirma categoricamente que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E isso inclui as nossas mães, isso inclui vocês, mães que estão aqui, isso também é a mãe de Lemuel e até a mãe de Jesus.
Todos nós e todas essas mães, das mais sábias às menos sábias, ou das não sábias, precisam da única pessoa que de fato não pecou e serviu para satisfazer a justiça de Deus. Quem é essa pessoa? Jesus. A sabedoria que nossas mães nos ofereceu serviu para moldar o nosso caráter, mas nenhum de nós tem um caráter perfeito e que reflete todo o ensinamento das nossas mães. Tampouco todos os princípios de Deus. Dizer o contrário seria semelhante ao que o jovem rico disse a Jesus: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. A verdade é que logo em seguida nós poderíamos ouvir de Jesus o que ele também disse para o jovem rico: falta-lhe uma coisa. E no caso do jovem rico, essa coisa que faltava era tudo o que ele precisava para ganhar uma nova identidade. Não somente como filho da mulher que ele concebeu, como também filho do Todo-Poderoso. No Dia das Mães, relembrar o papel que elas têm ou tiveram em nossas vidas é para a maioria de nós uma bênção. Mas nos lembrar que as bênçãos que tivemos por meio de nossas mães, vindas de um Deus amoroso, zeloso, misericordioso, gracioso, justo, é ainda melhor. Foi Ele quem nos proporcionou a mãe que tivemos. Foi Ele que inventou essa história de mãe. Inclusive, é Ele quem melhor exemplifica os deveres de uma mãe. Foi Ele que preparou a nossa história para que um dia ouvíssemos da boa notícia que chamamos de Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos nos relacionar com Deus. E quando entendemos e cremos nisso, conseguimos olhar para o Dia das Mães de uma forma mais especial, porque não somente celebramos a vida daquelas mulheres que nos ensinaram a viver e que muitas vezes deram as suas vidas para que as nossas vidas fossem melhores, nós celebramos o nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu para que nós tivéssemos vida. E não somente vida como a conhecemos, mas vida eterna. Como eu disse no momento de oração, se você ainda tem a sua mãe viva e você ainda não falou com ela, não desperdice o privilégio da comunicação e da facilidade que nós temos para ligar para ela e dizer não somente Feliz Dia das Mães, mas obrigado, mãe, por ter sido um instrumento de Deus na minha vida. E se ela não sabe o que você quer dizer com isso, vai ser uma excelente oportunidade para então você apresentar o Evangelho para ela. Eu termino com essa frase de um teólogo que vocês já sabem que eu gosto muito. Feliz é a pessoa que teve uma mãe temente a Deus, que o avisou sobre os perigos do pecado, e ainda mais feliz é a pessoa que atendeu seus avisos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos dá sabedoria, que nos ajuda a perceber a nossa insuficiência, que aponta, Pai, aquilo que vemos e que ouvimos nesse mundo para o nosso Salvador Jesus Cristo. Que os nossos ouvidos estejam atentos a isso. E um dia como hoje também sirva para o mesmo propósito. Ao olhar e celebrar a vida de nossas mães, que a gente se lembre do Senhor como exemplo maior de amor, de sacrifício, de cuidado, que muitas vezes nossas mães espelharam e manifestaram na prática como deveríamos proceder. Obrigado por cada uma delas. Mas ainda mais, obrigado por tamanho amor que o Senhor tem por nós, por ter nos dado a vida de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados e ao terceiro dia ressurgiu, nos dando a esperança, confirmando a esperança da vida eterna que terão todos aqueles que já creram em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, pela nossa comunidade e a forma como o Senhor tem nos ensinado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.